Olá a todos e a todas, a paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada. Hoje estaremos dando continuidade ao assunto procrastinação. A pedido de algumas pessoas, eu vou continuar o assunto porque os áudios são curtos e não dá para se falar tudo em um único áudio. E eu quero lhe pedir, se você tem sido abençoado, compartilhe com outras pessoas, com seus amigos, com sua família. Com certeza a palavra de Deus jamais voltará vazia. E antes de entrarmos no assunto procrastinação, propriamente dito, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que tem tudo a ver com o assunto, que se encontra em Eclesiastes capítulo 11, a partir do versículo 4, do 4 ao 6. Diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Meu amado, minha amada, é muito importante atentarmos para a palavra de Deus. E eu quero compartilhar uma história que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, é sobre Abigail. E para mim, dentre todas as mulheres relatadas na Bíblia, as suas histórias, Abigail é uma das mulheres que, para mim, mais não procrastinou. Olha bem a história de Abigail. Depois você pode estar lendo o texto, porque é bastante longo e não daria para estar lendo todo aqui. É 1 Samuel, capítulo 25, e você vai encontrar essa linda história desta mulher guerreira. E Abigail era casada com Nabal. E a Bíblia relata que Nabal era um homem mau, ele era desonesto, ele, apesar de ser parente de Davi, ele disse que não conhecia Davi. E quando Davi mandou pedir socorro a ele, Davi estava tomando conta das ovelhas de Nabal, juntamente com seus homens, tomando conta no sentido de estar protegendo os pastores de Nabal. E chegou o tempo da tosquia. E quando chegava o tempo de tosquiar as ovelhas, havia uma grande festa para comemoração. Então Nabal, ele tinha muitos bens. Nabal, ele tinha uma grande fortuna. E quando Davi mandou um dos seus homens pedir auxílio a Nabal, alimentos no caso, ele mandou dizer que ele nem sabia quem era esse Davi. E ele não só sabia porque ele fazia parte da descendência de Davi, porque ele era da família de Caleb, e Caleb foi quem ficou na região de Belém, onde Davi nasceu. E a gente vai observar o seguinte, que quando Davi recebeu a resposta de Nabal, negando o seu pedido, Davi ficou muito irado. E ele falou com seus homens o seguinte: hoje nós iremos e mataremos todos os homens da casa de Nabal, inclusive Nabal. E aquele servo de Nabal, ele conhecia Abigail, ele conhecia as características de Abigail, e foi e falou com Abigail. E o que Abigail fez? Abigail era uma mulher que não procrastinava. Ela tomava conta da sua casa, mesmo tendo um marido muito ruim, muito severo, muito mau. Você vai ver isso relatado no texto de 1 Samuel, capítulo 25. Ela, consequentemente, sabia que Nabal poderia até matá-la se soubesse que ela tinha pego alguma coisa. Mas o que ela fez? Ela chamou suas servas e de tudo que ela tinha preparado, ela não foi preparar. Por que ela tinha preparado? Porque ela era uma mulher que não procrastinava, ela não deixava tudo para em cima da hora, e também ela fazia o quê? Ela estava atenta às coisas que estavam acontecendo à sua volta. Por isso o cuidado dela. Então ela pegou de tudo que tinha de alimentos e foi à frente dos seus servos, e chegando até Davi, ela se prostrou, ela reconheceu com humildade
tudo aquilo que o marido dela era. Ela falou que ela pediu desculpa a Davi e ela entregou aqueles alimentos. E voltando para casa, Nabal já estava muito bêbado, porque ele tinha bebido muito. Ela esperou para o outro dia, quando ele diminuísse a quantidade de vinho. E aí o efeito do vinho, na verdade. E aí o que aconteceu? Ela falou para ele. Nabal ficou tão irado que no momento, a Bíblia não fala, amados, e minha amada, mas eu creio que Nabal teve ou um AVC ou infartou, porque ele começou a passar mal e dentro de poucos dias Nabal morreu. Nabal morreu e, para completar a história, Davi mandou um pedido de casamento para Abigail. Ela era uma linda mulher, segundo relata a Bíblia, e ela tinha sabedoria, ela tinha humildade e ela era uma mulher íntegra e, acima de tudo, não procrastinava. E essas características foram vistas por Davi e ela se casou com Davi e o nome do Senhor foi glorificado ali naquele lugar. Então, como Abigail, nós também não podemos procrastinar. E como eu disse no vídeo de ontem, procrastinar é você ter o hábito nocivo de deixar sempre as coisas para depois, para cima da hora. E isso pode trazer danos. Então, como podemos tirar um pouco essa ansiedade do nosso coração e deixarmos de procrastinar? Primeiro, nós precisamos aprender a dividir as tarefas grandes em pequenas porções. Então, o que a gente precisa também nesses dias? Não sou contra redes sociais, eu as tenho também, me é muito útil, mas uma coisa que nós precisamos é parar um pouco de ficar muito tempo nas redes sociais. É errado ficar? Não. Mas o tempo que nós gastamos, muitas vezes, pode estar nos levando a procrastinar, deixando outras coisas para fazermos em cima da hora e, consequentemente, isso trazer dificuldades para a nossa vida. Então, está lendo um livro, não conseguiu terminar, não queira lê-lo, um livro num só dia. Leia 10 minutos hoje e coloque isso, se possível. Determine um horário que você possa. Por exemplo, eu vou ler à noite, para mim eu tenho um horáriozinho tranquilo. Então, nesta noite eu vou tirar 10 minutos e vou ler o livro. Vai demorar um tempo maior? Sim. Mas daí a pouco a gente vai estar lendo um livro por semana, um livro por mês ou mais até. Então, amanhã a gente vai retornar novamente nesse conteúdo e vamos até conseguir internalizar que nós precisamos buscar no Senhor, como o texto que nós lemos hoje de Eclesiastes, que a gente não sabe. Então, mesmo de manhã, mesmo à tarde, mesmo à noite, que nós não estejamos ociosas e deixando as coisas para cima da hora. Que o Senhor te abençoe, que te dê um domingo abençoadíssimo, que a graça do Senhor te alcance sua família. Se tem algum enfermo na sua família, na sua parentela, em nome de Jesus, seja curado, seja liberto e que o favor do Senhor lhe alcance, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.